Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação. E infelizmente aí tratando de um negócio chato, triste que ocorreu aqui na cidade de São José dos Campos, que é em relação à morte, né, do Valdir, né, mais conhecido como Marrom. Marrom ficou marcado por conta da luta, né, do Pinheirinho, que virou repercussão nacional. Marrom ficou aí internado 10 dias por conta da pneumonia e infelizmente não conseguiu resistir. Veio falecer aí aos 66 anos de idade. Enquanto estava vivo, Marrom realizou duas entrevistas com mesa de debates. A primeira, né, foi bem na época da pandemia, quando a gente falou um pouco da história, né, do Pinheirinho dos Palmares, né, região aí, né, conquistada aí através de luta, e também, né, recentemente, há um mês e meio atrás, quando ele deu uma entrevista falando aí da sua pré-candidatura, né? Marrom era pré-candidato pelo PCdoB. É, e né, também nesse mesmo ano, né, agora em 2024, o Mesa de Debates fez a cobertura do lançamento da sua pré-candidatura, né? Marrom deixa esposa, filhos e neto. Então, assim, em nome do Mesa de Debates, nós desejamos aí a familiares, amigos, companheiros de luta do Marrom, aí, da história e principalmente, né, em relação aí ao todo o povo do Pinheirinho, nossos sentimentos. O companheiro Marrom presente. Pessoal, só dizer poucas palavras aqui diante de tantas homenagens, que na verdade a presença de todos nós aqui, aonde o Marrom quer que esteja, com certeza ele deve estar olhando e dizendo assim: olha, que alegria de ver que a minha luta não foi em vão, que é uma luta que rendeu, que deu frutos, uma luta que vários companheiros, colegas que já passaram por aqui, desde o depoimento de sindicalistas, de membros do partido, de moradores, e todos que conheceram a trajetória do Marrom, sabem que o legado dele, toda a presença dele em nosso meio, foi porque desde o começo da sua caminhada ele teve ao lado dos trabalhadores, dos moradores, daqueles que mais precisam, de fazer de verdade a vida acontecer para todos nós. E se tem algo que pode deixar o Marrom feliz, é dizer que todo mundo que está aqui, com a palavra de todas as pessoas que passaram por aqui, será um alimento para continuar a caminhada. A missão de cada morador do Pinheirinho, de cada sindicalista, de cada membro de partido de esquerda, de cada membro que luta por um mundo mais igual, um mundo de justiça, é de continuar levando a trajetória do Marrom. Levar a trajetória do Marrom é toda vez que a gente estiver lutando por moradia, estiver lutando do lado daqueles que mais precisam, lutando do lado dos trabalhadores, lutando pela vida, lutando pela pauta de direitos. Isso é estar junto com o Marrom. É agora a continuidade de uma missão que não termina com a partida dele. Uma missão que tem que ser alimentada, um exemplo que ele deu para todos nós e que a gente tem a obrigação de continuar. Então, com muita alegria, quero dizer para todos vocês que a presença do Marrom no nosso meio é um presente de Deus. Um presente para ensinar como que a gente tem que continuar a nossa caminhada. E em todos os momentos de nossa caminhada, com muita alegria dizer: Marrom presente! Companheiro, boa noite. Olha só, eu vi aqui um relato, um dos melhores relatos que eu vi aqui, foi um garoto, que tinha 13 anos na época da ocupação. Ele veio aqui e colocou de fato o sentimento. O sentimento é de quem viveu, vivenciou tudo isso aqui. Esse garoto, de fato,
jamais vai esquecer dessa luta. Porque ele hoje, já adulto, subiu aqui e falou com vocês. Eu peço às pessoas, às vezes, que o momento é triste de perder uma pessoa, mas agora nós temos que ficar alegre porque nós fazemos um balanço da vida das pessoas. O Marrom lutou um bom combate. Né? Se não lutasse um bom combate, todas as lideranças sindicais, seja contra ou seja a favor, ou seja ideologicamente junto ou não ideologicamente junto, estão aqui hoje. Só estão aqui porque temos reconhecimento. Caso contrário, não viria. É assim que se dá as coisas. Hoje eu posso ver, e a prefeitura e todo mundo da cidade, é muito difícil você ter um anúncio de uma pessoa falecida na cidade, numa rede Globo de televisão. O termo do Marrom, porque de fato é uma pessoa expressiva na cidade. Agora, expressiva junto a uma luta que aconteceu durante esse período todo. Eu conheço o Marrom desde os Correios. O Marrom ainda era dirigente sindical dos Correios. Depois veio do Sindicato Metalúrgico, fez comigo, compôs uma chapa, nós estávamos juntos da diretoria, na qual ele foi deslocado para o Pinheirinho do Palmares. E de lá nunca mais saiu. No caso hoje, Marrom é mais conhecido por Pinheirinho do Palmares do que um dirigente sindical que ali passou. Tamanha é a luta que o companheiro viveu. Eu não choro uma morte de um companheiro que teve uma alegria em vida. Muito pelo contrário, nós devemos estar sorrindo, porque viver é difícil. É muito difícil. Todo mundo fala que vai viver, tem que matar um leão por dia. Não é isso que eles falam? Geralmente, que é um ditado que diz por aí, um leão por dia. Agora, viver com dignidade e morrer com dignidade, o Marrom morreu, assistido pelos médicos, aqui, assistido por uma população, toda ela torcendo para que ele voltasse. Mas evidentemente aqui não sobra um também, vocês. Pode ficar tranquilo que a morte é assim. Ela é democrática, de fato. Ela pega todo mundo, pode até tomar frente com o outro, mas depois vence. Com todo mundo. Então, portanto, eu estou aqui para falar da alegria que tem o Marrom, de todas as lutas que fez. Uma das lutas que vai ficar na cabeça de todo mundo, que é a luta do Pinheirinho. Porque foi uma luta vitoriosa. Se todo mundo está em casa hoje, 1.400 casas estão colocadas lá, graças a ele, companheiro, que quando a Dilma Rousseff teve ali no ato, no Pinheirinho, a Dilma Rousseff falando que vai entregar as casas, e o Marrom estava lá em cima e falou em nome de todos aqueles que iam pegar aquelas casas lá, aquilo me deu um contentamento danado, porque eu estava lá assistindo aquilo. Porque todo mundo achava que aquilo lá, o Pinheirinho, quando saiu do local, já era uma derrota. Muito pelo contrário, deu-se a volta por cima e nós conseguimos. Por isso, os companheiros do Pinheirinho, alegria, sempre vou lembrar em nome do companheiro Marrom. Marrom, presidente! Sabe que essa é uma tarefa difícil. Infelizmente, a gente se encontrava aqui. Depois da pandemia, principalmente, a gente tem se encontrado aqui. Eu, particularmente, quero falar aqui em nome do PSU. Em meu nome próprio, evidentemente, eu não poderia deixar de estar aqui nesse momento. A gente tem se encontrado muito no velório. Há pouco tempo nós nos encontramos aqui, Marrom estava também, nesse dia, no velório do Rogerinho, que muitos de vocês estiveram aqui presentes também. Mas eu gostava mais quando a gente se encontrava era na luta. Quando a gente, me recordei no dia de hoje, quando a gente cortou aquela cerca para poder entrar naquele terreno do Pinheirinho. Mas me lembro das grandes passeatas que nós fizemos. Quantas vezes nós tomamos a Dutra? E o pessoal do Pinheirinho se lembra disso. Quantas passeatas nós tivemos? Quantas passeatas nós tivemos até a prefeitura? Uma delas, inclusive, nós tivemos que invadir a prefeitura, porque não nos atendia. E, evidentemente, no momento desse não dá para deixar de lembrar do dia da desocupação, que muitos de vocês tiveram presente, aqueles que moravam no Pinheirinho e aqueles que foram ser solidários a apoiar a luta dos trabalhadores e dos moradores do Pinheirinho. Aquele dia foi um dia fatídico, um dia terrível, que a gente nunca mais esquece. Mas queria dizer a vocês, aquela luta do Pinheirinho, o Marrom, junto com a gente, construiu aquilo ali e fazia com que aquilo ali era como uma cidade. E aqui hoje, abraçando o pessoal do Pinheirinho, muitos me falaram
E muitas me falaram, principalmente, que tem saudade de quando vivia no Pinheirinho, que era ali. Quantas crianças cresceram ali no Pinheirinho, que a gente já, se não fala, a gente nem se lembra, porque era bem criança. Agora, esse dia fatídico que o Eduardo Cury tirou o pessoal de lá, e para não podemos deixar de dizer, junto com o Geraldo Alckmin, que era o governador do estado, agora aquilo rendeu frutos. Não só a vitória que foi agora o Pinheirinho dos Palmares, mas também se transformou em muitos pinheirinhos por esse país afora. Pinheirinhos pelo Brasil inteiro surgiu. É a solidariedade que a gente teve. E eu queria anunciar aqui para vocês, ao pessoal do Pinheirinho que está aqui presente e a todos vocês, rendeu tanto fruto que nós podemos dizer agora, nesse momento, fruto dessa luta do Pinheirinho que nós tivemos, que o coração valente que ali em Jacareí foi vitorioso. Aquele povo ganhou aquela terra e vai morar ali naquela terra, ali no Bandeira Branca. Uma vitória que tem. E quantos que eram moradores do Pinheirinho ainda moram, estão morando agora no Coração Valente? Uma vitória, sem dúvida nenhuma. E eu queria dizer aqui a vocês que tem na cultura indígena mexicana e algumas culturas também africanas, se diz que uma pessoa, na verdade, só morre quando mais ninguém lembra dela. E nesse sentido, nós vamos lembrar do Marrom por muitos e muitos anos ainda, todos aqueles que estão aqui presentes. Marrom, presente! Amigos, boa noite. O que é falar do Marrom para quem sofreu no Pinheirinho? Cheguei no Pinheirinho, tinha 13 anos de idade. A gente não tinha água, não tinha luz. O Marrom já comeu chuchu com a gente cozido, porque não tinha comida. A gente ficava de madrugada, eu com 14 anos de idade, em picareta, cortando o asfalto para chegar à nossa primeira bica de água. Uma bica de água para beber mais de 1.400 famílias. E sabe o que é falar do Marrom? O cara que no Pinheirinho deixou um legado de pai, de irmãos, de amigos, políticos que era contra, políticos que era a favor do lado dele. Quantas vezes, falando meio que na gíria dos jovens, pulei na bala do Marrom. 8 vezes preso, do lado dele, junto, lutando. Não pensei em mim, pensei na família, pensei na galera toda, no Marrom. Todo mundo se preocupava com o Marrom. A polícia queria pegar o Marrom. Todo mundo queria abraçar o Marrom de uma maneira que a gente não sabia se o que estava lutando, se a gente ia conseguir ganhar a nossa casa ou não. E eu posso ter certeza disso. O Marrom prometeu e aquele cumpriu. A nossa casa, quem não tinha condição de pagar R$25, hoje a casa está quitada, mesmo se a pessoa não pagou. Porque morar no Pinheirinho, onde a gente mora hoje, é o contrário de morar no Pinheirinho do Campo dos Alemães. Ali a família se virava, conseguia pegar reciclagem porque era próximo. No Pinheirinho não. O bairro mais próximo para pegar uma reciclagem, para viver, é no Pudim. 6 quilômetros. Para 140.000 famílias sobreviver de quê? Reciclagem. Era uma luta. Estou falando isso em nome do Pinheirinho dos Palmares, porque sou amigo e vizinho do Marrom, conheço a família. Valdinho é um dos meus melhores amigos do Marrom, vizinho. E a gente está aqui para dar apoio para a família. Ele se foi, mas tem um pedido que ele não realizou ainda. Está faltando polo esportivo para nossas crianças lá, ó. O time de futebol que joga no barro, na chuva. A escola de capoeira, que faz essa roda de capoeira maravilhosa, na feira do Pinheirinho. O domingo foi o último dia que eu vi o Marrom, ele pedindo para me filmar ele, falar, filma aí. E hoje eu estou feliz pra caramba
Na terça-feira ele foi internado. E hoje o Marrom se encontra na onde? Nos nossos corações. A palavra que ele nos ensinou. Ahá! Uhul! O Pinheirinho é nosso! Ahá! Uhul! O Pinheirinho! Falar do Marrom é muito fácil. Porque quem conheceu ele, quem conviveu com ele, teve o prazer de ter a amizade dele, sabe que ele era um ser humano excepcional. Né? A começar por todas as lutas que ele conseguiu superar. Eu admirava muito nele a capacidade dele de superar os problemas. Né? Tanto é que a gente não acredita no que aconteceu, porque a gente acreditava que ele seria capaz de superar mais esses desafios. E eu, quando eu recebi a notícia, eu fiquei imaginando, né, todas as nossas conversas, e eu acho que todo mundo aqui adorava conversar com ele. Todo mundo que conheceu ele, era uma pessoa muito boa de conversa, a gente ficava horas conversando. E numa dessas conversas, ele me falou de muita coisa que eu me identifiquei muito. E se a gente olhar essa plateia aqui, a gente vai ver que isso tem um sentido. Como ele era discriminado pela cor dele. E isso, gente, quem vive isso, sabe o que é. Porque quando eu estou bem vestido, e ele me falava isso, né? E eles eram uma figura pública, então ele já superava isso. Eu sou tratado de um jeito. Quando eu estou mal vestido, eu sou tratado de outro jeito. E o Marrom, né, pela sua condição social, pela sua raça, né, pela sua luta, ele não queria agradar ninguém. Ele não era desagradável, porque ele conseguia conversar, como foi bem falado aqui. Ele conseguia dialogar, conseguia expor os pontos dele. Mas ele sofria muito com essas questões. E eu acho assim, que a gente não fala para os mortos, a gente fala para quem ficou. Né? E o Marrom deixou uma coisa, ele deixou o seu modo de vida, o seu modo de pensar. Né? Por mais que eu discordasse dele em alguns pontos, ele deixou o exemplo. E eu acho que cada um que está aqui tem que honrar o legado que ele deixou. Eu acho que isso que é o mais importante, tirar. Porque hoje a nossa sociedade é cada um por si. É o egoísmo, é eu primeiro. E o Marrom é tudo o contrário disso. Então, eu acho que a gente tem que tirar essa lição, passar essa lição para os nossos filhos. E é possível uma luta coletiva ser vitoriosa. A gente tem aqui um exemplo aqui da construção que foi, não é, Carlinhos? A construção da solução, depois do massacre que foi o caso do Pinheirinho. E ele conseguiu lá reerguer, levantar a cabeça e dizer: a gente vai vencer, a gente vai conseguir resgatar a nossa dignidade. E conseguir sob a liderança dele e de outras pessoas também, que ele não faz nada sozinho. Então, queria aqui só dizer uma coisa. Muito obrigado, Marrom. Onde quer que você esteja, você vai ficar para sempre na nossa vida. Marrom presente. Eu sou Mancha, eu queria falar pelo Sindicato Metalúrgico, pela VSP Comunista, e prestar aqui a nossa homenagem posta a esse grande companheiro Marrom. Marrom foi diretor do Sindicato Metalúrgico durante 6 mandatos, e apesar de ter um emprego, de trabalhar, ele dedicou o seu mandato a organizar o movimento operário, a iniciar a ocupação do Pinheirinho lá no campo dos alemães. E ele foi destacado durante vários anos. E o que a gente vê, e que o Marrom fez durante todo esse período de ocupação do Pinheirinho, foi fazer o povo se auto-organizar, com a assembleia de manhã, com a assembleia à tarde, com a assembleia à noite, e o povo se auto-organizou durante todo esse período. Nós queremos prestar essa homenagem porque ele foi pioneiro aqui nessa cidade, da luta pela moradia, porque se falava nessa cidade que tinha problemas de habitação, problema social. Se falava que São José era mil maravilhas e todo mundo podia morar. E o Marrom foi esse símbolo e que nós queremos prestar aqui a nossa homenagem. Nos últimos anos, nós não tivemos mais
na mesma trincheira ideológica, tivemos posições políticas diferentes. No entanto, nunca nos faltou solidariedade, nunca nos faltou respeito e nunca nos faltou companheirismo, e é isso que nós queríamos prestar pelo Marrom. Marrom, presente, nós levaremos seu legado à frente. Marrom! 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 Boa noite. Com muita tristeza, né? Hoje às 6 da manhã, o pessoal lá para me avisar do acontecido. Eu estava acompanhando pelo WhatsApp. Mas eu sou muito ruim de rede social e pelo fato também de ter muita fake news. É moda, né? Fake news hoje. Eu não acreditei. O pessoal chegou lá me falando do acontecido, do ocorrido. E eu liguei imediatamente para a Juliana. A Juliana não me atendeu pelo fato de ela estar nessas condições que ela está. Agora foi para tirar o sorriso dela, não sei como, mas eu consegui, né? Para minimizar a situação. Mas assim, pessoal, andei no bairro hoje, das 2 às 6 da tarde, como sempre faço, né? Boca a boca. Eu quero agradecer do fundo do meu coração você que está aqui presente. O Marrom, para mim, não foi só um amigo. Lembram-se de que ele falava que nós tínhamos companheiros. Eu me tornei companheiro dele. E a partir do momento que eu entrei na coordenação, para entrar na coordenação, eu tive que falar o seguinte para ele: eu só entro para a coordenação se eu tiver voz e vez, ou seja, poder dar minhas opiniões. E foi concordado. Graças a Deus o trabalho fluiu e hoje estamos com a nossa moradia, que é a nossa dignidade, como o companheiro acabou de dizer aqui. Bom, diante da situação, como o companheiro aqui do PCdoB falou, a nossa luta não vai morrer por aqui não, porque ele deixou a semente. Essa semente foi plantada. E quando existe uma semente, ela dá fruto e muito fruto. Cada um de vocês aqui, se somarmos a nossa força, juntos, a gente vai conquistar ainda coisas melhores que ainda não conquistamos. Isso é para um outro momento fazer essa outra fala. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu sou o Zé Carlos, estou licenciado da Central Única da Lavoura, sindicato produtores, mas mesmo assim, em nome da Central, em nome dos movimentos sindicais da região, eu trago aqui, primeiro, cumprimentar todo o Unidade Marrom, aos amigos, ao povo do Pinheirinho Palmares, e a toda a nossa militância que está aqui hoje, em luto, nesse momento tão difícil. Eu militei com o Companheiro Marrom por mais de 20 anos, quase 25 anos na história, desde o movimento sindical, o companheiro Zé Luiz falou, muito antes da chegada do Pinheirinho. Nós conhecemos tanta luta e tantas obrigações da região. O companheiro sempre com a mesma humildade, com espírito de liderança, em prol das pessoas mais precisas da cidade. Então, prazer com nossa verdade e dizer que o companheiro Marrom estará presente em nossas lutas e todos nós. Companheiro Marrom, Marrom. Eu estava na campanha com ele. Então eu estava andando mais com o Marrom do que minha própria família. O Marrom se tornou minha família durante esse período. E para mim foi uma experiência muito gratificante. Porque eu conheci uma pessoa maravilhosa. O Marrom eu conheci quando ele era entre os sindicatos, né? E ele fazia uma luta a qual eu era oposição até. Né? Mas vejam só como é a vida. Ele chegou a ser meu parceiro. Eu estava andando mais com ele do que com a minha família. Um cara guerreiro, um cara que é exemplo, um cara de luta, que aonde a gente ia, sempre tinha alguém agradecendo algo que ele tinha feito pela pessoa. Ele fez muito e por todos. Esse legado que ele está deixando, nós não podemos deixar que ele se apague.
Muito pelo contrário. E isso é um compromisso que eu aqui, enquanto presidente do PCdoB, eu assumo todos vocês aqui. Este legado nós não vamos deixar morrer. E eu quero que vocês estejam nessa luta para que não deixamos esse legado morrer. Nós temos que dar continuidade, porque até hoje nós temos aqui o Renato do Banhado, eles estão lutando pela sua moradia lá. Tem uma cidade que ainda ataca, não respeita a dignidade das pessoas, não respeita a moradia das pessoas, não respeita a cor das pessoas, a opção sexual das pessoas. O Marrom não. O Marrom sempre respeitou a todos, sempre respeitou, sempre lutou pela dignidade de cada um de vocês que estão aqui. Então, Marrom, nós não vamos deixar morrer o teu legado, mas vamos dar continuidade. Marrom! Presente! Marrom, eu sei que é um momento difícil para todos nós, mas sobretudo para Diana, os filhos, os irmãos, o Marrom. E assim, acho que os filhos, eu me lembro que eu tinha uns 14, 15 anos quando meu pai morreu com 42 anos de idade. E eu quero dizer para eles que hoje eu já sou velhinho, todos os dias eu lembro do meu pai. Todos os dias eu tenho mais orgulho do meu pai. E é um menino que eu conheci. Porque o Marrom foi um bom irmão, foi um bom filho, foi um bom pai, esposo. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele foi uma pessoa que teve a capacidade de juntar sonhos individuais de uma coisa que é sagrada, que é a sua casa própria. Juntar esses sonhos individuais e transformar num sonho coletivo. E mais do que isso, ele teve a ousadia de organizar um movimento, uma luta, uma ocupação, depois enfrentar uma grande violência, e depois persistir na luta. E eu sou testemunha, Wilson Congresso, de que com toda essa briga, com toda essa luta, ele nunca perdeu a capacidade de conversar, de dialogar, de ouvir. Então eu sempre falo do Marrom, é uma das coisas que eu mais me lembro. Citei várias vezes, em reunião, em entrevista, em conversa. O dia que eu estava lá na prefeitura, e a gente fez uma reunião, e eu entrei lá e falei, isso aqui já demorou demais. Nós precisamos sair daqui com uma solução, quero sair daqui com uma solução para a gente construir as casas. E o Marrom disse, prefeito, nós também queremos, e nós vamos sair daqui com uma solução. E aquele dia a gente aprovou o projeto para construir as casas. Pela luta de todos vocês, pela garra de todos vocês, pela luta do Marrom, mas também porque ele foi um líder que tinha a cabeça no lugar. O objetivo dele não era outro, senão a conquista da casa própria de todos vocês, de toda aquela comunidade de mais de 25 anos. É por isso que, além da vitória, além da representatividade do Marrom, ele está no coração de todo mundo que está ali. O Marrom vai ficar vivo na memória dos filhos, da família, dos amigos, mas ele vai ficar também na memória de cada canto de Pinheirinho dos Pombares. Dos bairros, assim, falam, do bairro, o deputado Alencar, que conhece bastante aí os programas do Minha Casa Minha Vida, CDHU. Não tem, Alencar, e acho que você testemunhou isso por isso recordado. Não tem bairro mais bonito desses conjuntos populares do que o Pinheirinho dos Pombares. Isso se deve à luta, mas também se deve ao carinho de todo mundo e do carinho do Marrom. Marrom sempre vai estar presente em cada um de nós. Marrom,
De resistência, de insistência, de persistência, diante de um sistema opressor, de um sistema injusto, de um sistema de exclusão social. Ele, com a sua determinação, com a sua obstinação, mobilizou a cidade de São José dos Campos, uma cidade conservadora, tradicionalista, porém ele, Marrom, expôs, não é verdade, os problemas sociais de uma cidade rica, de uma cidade promissora, rica sim, promissora sim, mas para quem? Para alguns. E ele conseguiu, com a sua determinação, com a sua obstinação, demonstrar que através da união, do pensar de forma coletiva, seja possível vencer os obstáculos, as adversidades impostas por esse sistema, por essa sociedade injusta, por essa sociedade que preconiza a desigualdade. Então o Marrom não se foi, o Marrom está conosco, o Marrom está em cada um de nós, o Marrom é um exemplo de luta, o Marrom deve continuar sendo para nós fonte de inspiração para que nós lutemos contra esse sistema opressor. Mas o Marrom, além de ser um lutador, era também uma figura poética, porque quem acredita na justiça, quem acredita na fraternidade, quem acredita na solidariedade, quem acredita no mundo mais igualitário, onde a amizade entre os seres humanos devem prevalecer, inevitavelmente, o Marrom é um ser poético. E por ser, eu vou aqui falar um poema em homenagem ao Marrom. Marrom, tocaste o meu semblante, e mal eu soubera que tivera por um instante o regozijo da era multiplicar-se triunfante, como se houvera na guerra a metamorfose do sangue, fecundando luz em quimera, porque assim quisera tua alma arfante despir-se do que era antes, transformando o grão de guerra em 400.000 primaveras. Marrom!